Eu saúdo os irmãos na gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos iniciar nossa aula, vamos orar ao nosso Deus, amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós nos colocamos, Senhor, em Tua santa presença para aprender mais de Ti nesta noite. Nos abençoe, meu amado Deus, em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo, nos dando a sabedoria para ensinar nesta noite a Tua santa palavra, para aprender o Teu Espírito Santo. Nos abençoe, Senhor, nos abençoe. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Opera maravilhosamente em nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia. Dá-nos a sabedoria do Teu Espírito Santo, Senhor. Opera maravilhosamente em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, nós temos hoje nossa escola bíblica, revista CPAD, quarto trimestre, série da IPRRCE, hoje 1/1/2024, às 19 horas, professor Vicente Félix. Hoje a lição de número 14, missão e a volta do Senhor Jesus. Nós estamos encerrando mais um trimestre, 3 meses de estudos. O tema central, ou o tema de todo o trimestre, é até aos confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos. Glória a Deus. Vamos todos juntos a leitura, o texto áureo, tá bom? Todos juntos. Os irmãos podem ver na tela, é igual está na revista, para você se concentrar aí, tá bom? Vamos então ler o texto áureo todos juntos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Agora vamos ler todos juntos mesmo, bem forte. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Mateus 24:14. Agora os objetivos desta lição: explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte. 2. Relacionar a volta de Jesus com a obra missionária. Leitura bíblica em classe, Mateus 24, 3-14. Eu vou ler um versículo e sempre o versículo seguinte os irmãos leem comigo, tá bom? Vamos lá. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão, aqui cortou, mas é a muitos, 6, todos juntos? E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não os assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O 7, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Versículo 8, todos juntos? Mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Todos. Nesse tempo, vamos lá todos, vamos de novo, todos. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Vamos à introdução. Nesta oportunidade, encerramos esse trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, a volta de Jesus. Essa bendita esperança
é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária. Então, meus irmãos, durante essas 13 lições que nós estudamos, nós estamos na 14ª agora, nós falamos de missões em vários aspectos. E no encerramento, a última lição, nós vamos fazer essa relação do trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, que é a volta de Cristo. Então, as obras de missões, que a principal na obra de missão é a evangelização, né? Ela está diretamente ligada à volta do Senhor Jesus, né? O que o Senhor Deus quer é que o Evangelho seja anunciado, seja pregado a todos os povos, e de ensinar em todas as nações a guardar tudo quanto eu vos mandei, disse o Senhor Jesus, né? Então, o Senhor Jesus com certeza, ou o Pai Celestial com certeza, está esperando o tempo é de Deus, ninguém sabe quando é que Jesus vai voltar, tá certo? Já marcaram datas, né? Mas erraram todas as datas que marcaram, porque o próprio Senhor Jesus disse que ninguém sabe, só o Pai, né? Então, nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, Ele quer que o máximo de pessoas se salvem. A vontade dele é que todos os homens se salvem, está escrito, né? Então, quanto mais nós anunciamos o Evangelho, pregamos o Evangelho, quanto mais o Evangelho é anunciado no mundo, ao mesmo tempo nós estamos fazendo com que Jesus volte logo, amém? Então, se os últimos dias, né, que nós vivemos não fosse abreviado, muitos, né, pereceriam, não seriam salvos, né? Então, o Senhor Deus, desde o Éden, quando Adão caiu na história, e agora com a vinda do nosso Senhor Jesus, que deu a vida para salvar a humanidade, nosso Deus tem trabalhado de muitas maneiras para que os homens o conheçam e sejam salvos. E a maior obra, com certeza, do nosso Deus foi o próprio Jesus morrendo na cruz do Calvário para nos salvar. Agora, Senhor Deus espera que a igreja anuncie o Evangelho, que a igreja pregue o Evangelho, testemunhe, nós, cada crente, né? Não só aqueles que receberam um dom, né, para fazer missões, né? Mas todos nós crentes confessam em Jesus. Deus espera que nós testemunhemos do Senhor, tá? Então, a obra missionária está diretamente ligada à volta do Senhor Jesus, essa esperança gloriosa. Essas duas fotos aí que os irmãos podem ver, nós vemos aí os confessos em Jesus, né? As pessoas que estão recebendo o Evangelho, estão se batizando, né? E na outra foto aqui, nós estamos vendo a volta do Senhor Jesus. Então, missões, evangelização e a volta do Senhor Jesus estão bem alinhadas, tá? Quanto mais a igreja prega e evangeliza, leva as pessoas ao Senhor pela pregação, pelo ensino, mais se aproxima a volta do Senhor Jesus. Essa é a relação que nós vamos estudar hoje, certo? Muito bem, a compreensão a respeito da eminência da vinda de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento e consequentemente para as igrejas de tradição pentecostal, tá? Então, historicamente, na história, a igreja, ela sempre entendeu assim, pela palavra de Deus, que quanto mais prega o Evangelho, mais aproxima a volta do Senhor Jesus, porque uma das missões da igreja é que o mundo todo conheça o Senhor Jesus, a salvação dada na pessoa do Senhor Jesus, certo? O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, portanto, preguemos urgentemente o Evangelho, tá certo? É claro que essa expressão que Ele vai voltar quando o Evangelho for pregado no mundo inteiro, não quer dizer que Deus vai esperar que o último ser humano na terra ouça o Evangelho e aí Jesus volta. Não é bem assim, certo? O Evangelho já está em quase todo o mundo. Tem países, tem etnias, né, que não é um país organizado ainda,
que ainda não conhece Jesus, tá? Tem países extremamente fechados, né, para o evangelho, mas aí é com Deus. A igreja tem que se voltar para a missão mundial, alcançar todos os povos, alcançando o mundo até que Cristo volte, né? Então esse foi um dos propósitos desse trimestre: missões, pregar o evangelho, evangelizar, testemunhar de Jesus, né, até que Cristo volte, até a volta do Senhor Jesus. E fica essa relação aí, ó. Quanto mais nós testemunhamos de Jesus, mais nós estamos aproximando a vinda do Senhor, amém? Então, quando a igreja negligencia, o crente está deixando de testemunhar, ele está retardando a volta do Senhor, porque no plano e no propósito de Deus pode ter alguém ainda que não ouviu o que ele quer que ouça, tá? Mas isso quem decide é Deus. E este evangelho do reino será pregado. O texto de Mateus 24:14 afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Evangelho de Mateus 24:14, que nós já lemos, vamos ler de novo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Aqui nessa interpretação, irmão, desse versículo, tem divergências teológicas, né? Há um grupo de teólogos que eles acreditam que Jesus só vai voltar mesmo quando o evangelho do reino tiver sido pregado em todos os lugares da terra. Mas tem outro grupo que não interpreta dessa maneira, tá? Não interpreta dessa maneira, porque se Deus ficar preso a essa condição, né, de cada pessoa tiver que ouvir o evangelho para Jesus voltar, tá? Então ele não é soberano, tá? Então assim, o propósito de Deus, a proposta do Senhor Deus, é que todo o globo da terra, todos os moradores da terra ouçam de Jesus, tá? Porém, nós vamos ver que vai haver resistências, vai ter pessoas, inclusive do nosso lado, que não vai querer ouvir de jeito nenhum. E aí, Jesus vai deixar de vir por causa disso? Não, tá? Mas os irmãos percebam que hoje nós temos meios de comunicação globalizada. Uma pessoa pode falar com quase todas as partes do mundo hoje, de forma que o evangelho, o nome de Jesus, né, está penetrando, está chegando a lugares que era e ainda continua imaginável, mas de alguma forma o evangelho está chegando lá, tá certo? E o Senhor Deus trabalha ainda hoje enviando pessoas, né, para lugares que as suas vidas estão correndo o risco de morte, né? Mas o evangelho está sendo pregado, tá certo? Amém? Se os irmãos têm alguma dúvida, levante a mão, pergunte, tá? Porque aqui é um ponto que fica assim, parece que Jesus só vai voltar quando todo ser humano ouvir. Não será bem assim, né? O Senhor Deus quer alcançar todos os povos, mas vai depender também das pessoas permitirem, né? Que tem lugares que se fecham para o evangelho. A irmã Lu, pode falar, irmã Lu. A paz do Senhor. Falando da globalização de redes sociais, né? O celular, as pessoas passam muito tempo perdendo em bobagem em celular. E esse celular a gente pode evangelizar, né? Sim. A gente pode evangelizar vários países usando uma live. Eu acompanho uma live de uma missionária que quando ela inicia, começa com 3 pessoas, chega a 2.000 pessoas. São 2.000 pessoas sendo evangelizadas que podem compartilhar com outras pessoas. Com certeza. Então é um meio muito bom para a gente, né? E muitas vezes as pessoas perdem vendo bobagem, coisa que não agrega valor espiritual nenhum, né? E é um meio muito importante. Com certeza. Então a irmã Lu está dizendo aí da mídia que é muito proveitosa para se pregar o evangelho, e a forma como essa informação se multiplica,
né? Há uma crítica muito grande às mídias, né? Porque infelizmente a maioria das pessoas gastam tempo, né, com coisa do inimigo, gasta muito tempo. Com certeza a utilização da mídia para o que é proveitoso, para o reino de Deus, comparado com o que se usa para outras coisas, é pequena, muito pequena, né? Mas a gente percebe também que é um meio que Deus permitiu para o evangelho ser divulgado, né? Claro que tem lugares que não têm acesso à internet, tá? Mas tem pessoas que têm acesso, que vão para estes lugares e levam a mensagem também, né? Então, Deus é justo, e com certeza quando Jesus vier, o objetivo dele terá sido alcançado, tá bom? Terá sido alcançado. Fiquem à vontade para perguntar, para comentar. Basicamente, este evangelho do reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da nova vida em Jesus, como realidades disponíveis na morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. Como podemos ver no comentário bíblico da Bíblia de Estudo Pentecostal. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal é uma Bíblia que traz muita referência, muito estudo nela, né? Que é muito boa, tá certo? Teologicamente é muito recomendável, tá? Então, basicamente este evangelho do reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da vida e da nova vida em Cristo. Então, a mensagem assim principal do evangelho é salvação, boas novas de salvação, né? E é isso que a igreja tem que focar. Então é muito triste a gente ver às vezes a igreja, quando eu falo a igreja, parte da igreja, cristãos, confessam em Jesus, envolvida em muitas questões, em muitas polêmicas, em muitas brigas, né, que parecem mais brigas carnais do que espiritual, porque quando a igreja, quando os servos estão realmente batalhando com as armas espirituais, é diferente, é pregando, é ensinando, é orando, é se consagrando realmente para Deus, salvar vidas, né? E não acreditando que esse ou aquela pessoa, aquele líder, aquele governo vai mudar as coisas. Só quem muda os homens é a palavra de Deus, irmão. Só quem muda os homens é o Espírito Santo. O próprio Jesus disse assim, ó, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então as pessoas só vão se converter de verdade para se salvar quando elas têm conhecimento da palavra de Deus, quando elas recebem o Espírito Santo. Quando Pedro reconheceu que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus, Jesus disse para Pedro, não foi você que descobriu, Pedro, foi meu Pai que te revelou, foi o Espírito de meu Pai, o Espírito de Deus. Então, meus irmãos, é claro que Jesus também diz que quem não é contra nós é por nós. Então nós se alguém tem simpatia pela igreja, pelo evangelho, claro que nós vamos considerar e respeitar essa pessoa, porque de alguma forma ela vai ajudar a igreja, né? Mas há pessoas que também se aproximam de nós, da igreja, querendo oferecer ajuda, mas querendo muito mais na frente tirar proveitos, né? Eu aprendi no mundo dos negócios que não tem almoço de graça, né? Tá certo? Não tem almoço de graça. Alguém está pagando um almoço para você quando envolve questões econômicas, financeiras, ele está visualizando ganhar 10 vezes aquele almoço, tá certo? Numa negociação. Então, esse tipo de comportamento, de pensamento, de ideia, não cabe no Evangelho do Senhor Jesus, tá bom? Por isso que nós temos que acreditar na salvação, na libertação, na transformação das pessoas, pela palavra pregada e ensinada, pela oração e o jejum da igreja, tá? Para Jesus salvar mesmo as pessoas, tá bom? Então isso é muito importante, nós temos essa compreensão, tá? Porque aqui diz assim, nova vida em Jesus, como realidade disponíveis na morte e ressurreição de nosso Senhor, como podemos ver, né, no estudo da Bíblia de Estudo Pentecostal, tá certo? Um comentário bom, né? Vamos lá. Aqui somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada conforme os seus desígnios, né? Então, a palavra diz até que o evangelho do reino seja pregado, né? É que Jesus volta, mas quem vai
determinar esse tempo, quem vai determinar esse tempo é o Senhor Jesus, né? É o Senhor Deus. Não será simplesmente pregar ou não pregar, tá certo? Se todos ouviram ou não, Deus sabe se o propósito dele foi atingido, mas o alvo dele, o propósito principal do Senhor é que todos os povos conheçam o Evangelho, tá? Ouçam de Jesus, da salvação em Cristo e se convertam, né? Mas como eu já falei, tem pessoas do nosso lado que não querem nos ouvir, tem pessoas que vão se perder dentro da nossa casa, ao nosso lado, porque o coração endurece. Como tem países, nações e organizações do mundo inteiro, né, pelo mundo inteiro, que não vão aceitar o Evangelho mesmo, tá certo? Então, mas Deus deixa bem claro, eu quero salvar a todos, isso é o importante, né, para nós. Aqui também tem um ponto importante, que nós não podemos fazer acepção de pessoas, escolher pessoas ou países ou regiões onde deve se pregar ou não, não é para todos os povos, tá? Então isso é muito importante. Bom, até isso ocorrer, a Igreja de Jesus deve transmitir o Evangelho de Cristo a todas as pessoas até que Ele volte para arrebatar a sua igreja, tá bom? Então a igreja tem que focar nisso, exatamente nisso, em pregar, ensinar, orar para Jesus salvar, jejuar, fazer aquilo que o Senhor mandou. E como é que isso Deus vai definir, como é que isso vai ser concluído, é o próprio Deus quem define, mas a mensagem que vai ficar o tempo todo aqui, que deve estar nos nossos corações, é a grande responsabilidade que eu, você, a igreja tem de se envolver com a pregação do Evangelho, em anunciar o Evangelho, tá certo? A gente vê hoje uma dificuldade que é muito dolorosa, de pessoas que querem aprender, irmãos. As pessoas... Tem pessoas que não estão na escola bíblica, não têm interesse por aprender, tá certo? De sentar para ouvir, para ter algo para falar. Falta nos cultos, troca por qualquer coisa. Claro que tem pessoas que realmente não podem estar hoje aqui, não podem estar um dia ou outro na igreja. Deus sabe, né? Mas tem pessoas que negligenciam, né? Então, e a gente vê o resultado disso assim, ó. Cada um de nós tem, hoje a mídia é um regulador disso, é um regulador não, é um termômetro, né? A gente vê, o que é que os cristãos mais falam na internet? É de Jesus mesmo? Eles gastam mais tempo falando de Jesus, testemunhando? Não é, entendeu? É muito mais coisas terrenas e materiais. O nosso tempo para Deus, para a obra do Senhor, para aprender, desenvolver, crescer, é muito pouco, comparado ao tempo que a gente gasta com outras coisas, né? Deus sabe que eu preciso trabalhar, as pessoas precisam trabalhar, precisam ter renda, precisam pagar as contas, né? Mas o plano de Deus, a obra do Senhor, ela está incluída no meu planejamento, tá? Porque eu me lembro que quando eu entendi, glória a Deus, aleluia, nenhuma glória para mim, quando eu entendi o valor da salvação, o valor de testemunhar, de cooperar com a obra de Deus, por diversas vezes eu morava em São Paulo, irmãos, e a minha ansiedade pelas férias era sair de férias hoje e amanhã de madrugada eu já estava na estrada para o Ceará, para cá, para fazer a obra do Senhor. Ou quando nós íamos para outros lugares, o nosso desejo era, onde chegar, fazer a obra de Deus. A irmã Rita, um grande desejo dela era ter uma caixa de som e um microfone, né, irmã Rita? E ainda não acabou o desejo, né? Então, eu me lembro que nós fomos para o Rio Grande do Sul, e ela chegou lá e disse para o dono da casa, a gente tem que fazer um culto aqui. Ele disse, não, mas aqui não é permitido, na rua, nesse bairro, em alguns bairros, não é permitido cultos públicos assim nas calçadas, na frente das casas. Aí ela mas a gente pode fazer aqui dentro de casa. Não pode, então vamos fazer. E ali foi feito o culto e um casal se converteu naquela noite. Manoel do Céu estava lá, né? Manoel do Céu lembra, do Rio Grande do Sul. Então, então quem tem essa chama acesa, irmão, ele não perde tempo, ele não perde oportunidade, tá certo? Mas outras pessoas não, até esquece que é crente. As pessoas nem sabem que é crente, está num lugar, às vezes não sabe nem que é crente, não diz nem que é crente, passa batido. Então isso é muito triste, né? Se eu sou um salvo, a coisa mais preciosa da nossa vida é a nossa salvação.
O que deve ter mais valor na vida de um crente é a salvação dele. Porque as outras coisas, por mais valor que tenha nesta terra, vai ficar. Mas a gente vê como o inimigo distrai as pessoas. Qualquer coisa é motivo para não fazer, para abandonar, para deixar, para ignorar. Que Deus nos livre disso, meus irmãos. Que Deus nos livre disso. Alguém já me criticou, o pastor é muito dedicado com a irmã Rita e tudo, porque não tem família. Eu tenho família, inclusive meus familiares, pessoas, nem nos procuram mais. Por quê? Porque muitas vezes não sou contra ser família, é importante, a família tem que ser valorizada, mas eu tenho que planejar a minha vida social, familiar, meu trabalho, meus estudos, minha vida eu tenho que planejar com a obra de Deus. É assim que tem que funcionar, e Deus vai se agradar disso, tá? Mas não, as pessoas desvalorizam muito. Vai chegar aqui um ponto aqui hoje na lição, que os irmãos vão ver um detalhe importante aqui, o valor que se dá a cada coisa na vida, e a salvação tem que ser o mais valoroso na nossa vida, e na prática nem sempre é, irmãos, nem sempre é. Deus nos ajude, né? Tenha misericórdia de nós. Vamos lá. A urgência da tarefa, né? A urgência da pregação do Evangelho por causa da volta de Jesus é algo posto nas Escrituras. Por isso, os discípulos de Cristo são instados, né? Ou seja, é quase que uma intimação, né? Não forçada, porque Deus não gosta disso. Deus não quer obra forçada, Ele quer voluntário. São instados a desenvolver os talentos concedidos por Deus, de modo a dar frutos antes da volta do Senhor Jesus, tá? Então, esses talentos, que está no Evangelho de Mateus 25, 19 a 30, esses talentos, irmãos, fala de valores, e um dos significados dessa parábola é exatamente nós colocar o valor de cada coisa na nossa vida, e o valor da nossa salvação é maior, deve ser maior, tanto para nós, como também para nós anunciarmos às pessoas. E volto a dizer mais uma vez, nem sempre é prioridade, nem sempre está no primeiro tópico dos valores da vida, tá? E é aí que nós temos que ter uma vigilância muito grande, tá? Muito bem, nesse aspecto há uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo certo da ceifa, ou seja, da vinda de Cristo. Versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. Aqui é o Senhor Jesus chamando, né, os homens, os discípulos, os ouvintes, a perceberem, né, que a colheita de Deus, nós temos que ver sempre como algo próximo, tá? E nunca distante, tá? Lá, não sei quando é que Jesus vem, já faz tanto tempo que dizem que Jesus vem, mas Ele pode vir a qualquer momento. Então a urgência de se testemunhar de Jesus é grande, não pode ser uma coisa que vai ficando para depois, né? E isso se aplica a cada um de nós, meus irmãos. Se eu estiver esperando Jesus para hoje, eu vou falar de Jesus hoje, amém? Se eu estou esperando Jesus para hoje e a qualquer momento, eu não vou perder nenhuma oportunidade, porque isso tem grande valor para mim que sou um salvo, para você que é um salvo. Mas quando eu não dou tanta atenção a isso, então isso não é tão importante, concorda? Não é tão importante. Então é aí que nós temos que ter um cuidado muito grande, né, com os valores de Deus, com aquilo que Deus coloca como grande, que tem grande valor, que tem grande importância, tá? Na questão dos talentos, tá? O que tinha um talento, ele enterrou, mas os outros não multiplicaram.
E o que enterrou, quando o Senhor veio, ele disse: não, eu enterrei, eu guardei, porque o Senhor é rigoroso, porque é como se ele dissesse assim: eu não quis correr risco. Mas o Senhor não viu assim. O Senhor não viu assim, porque o Senhor quer que nós multipliquemos. Tem pessoas que: eu só vou evangelizar quando eu souber pregar bem, quando eu souber muito bem da Bíblia, eu só vou fazer quando eu estiver preparado, e não se prepara. Mas para falar de Jesus não precisa muita coisa não, né, irmãos? Se eu aceitei ele é porque eu já conheço alguma coisa, é ou não é? Então vou falar o que eu conheço, o que eu sei. Eu me lembro que nós estávamos viajando um dia, uma viagem que nós estávamos fazendo até para Tianguá, e nós chegamos numa casa lá em Sobral, uma amiga da irmã Rita, lá da mocidade dela, e estava eu, a irmã Rita e mais duas jovens. E eu me sentei na mesa, a irmã Rita lá do lado e as duas jovens aqui, e aquela senhora se dirigiu para aquelas duas jovens e disse assim: por que vocês viraram crente? Né? Por que vocês viraram crente? Não tem muito essa pergunta, né? Por que você é crente agora? Eu devo ter resposta, porque se eu me tornei crente, alguma coisa eu sei, senão eu não teria decidido ser crente, é isso? Então você começa dizendo o que Deus fez na sua vida. Por que você se tornou um crente? Quem é Jesus para você? O que é que significa Jesus para você? Quais são as promessas que você ouviu, que nós ouvimos do Senhor Jesus? Vai falando daquilo que você sabe, que o Senhor te falou. Pronto, você já é uma testemunha de Jesus. Agora, um preparo para ter um conhecimento mais profundo da Bíblia, uma compreensão maior da palavra, isso é bom e deve se fazer, mas isso não pode depender disso. Eu conheci uma pessoa, um amigo meu, crente, servo do Senhor, que ele dizia assim, que ele só ia pregar, ele só ia falar de Deus quando ele soubesse, porque ele via muita gente falando muita coisa errada. Eu digo: você não vai falar nunca, você nunca vai fazer a obra de Deus. E hoje eu vejo ele no fim da vida, né? E continuou assim, não prosperou no Evangelho. Então, abra a boca, fale aquilo que Deus fez na sua vida, falemos, testemunhemos de quem é o Senhor, nosso Salvador, nosso Senhor, né? O Messias que Deus prometeu, Ele veio. Fala aquilo que você aprendeu, mas não deixe de testemunhar, né? Tá? Eu estava com o irmão Batista, não esqueça, auxiliar Batista lá no tratamento dele, e o rapaz falando lá do problema dele, falando e do tratamento e tudo. Aí o irmão Batista disse: e eu conheço um médico dos médicos, e já entrou no Evangelho. Achei aquilo maravilhoso. Então assim, e o nosso irmão estava ali na ansiedade também de ser curado, de se recuperar, né? Mas Jesus, teve lugar para Jesus ali. Então é isso que nós temos que realmente, não é isso, auxiliar Batista? Lembra, né? Daquele rapaz lá, né? Pois é. Então, não vamos perder tempo, meus irmãos, não vamos, tá? Quando Jesus vem, nós não sabemos, Ele pode vir hoje, a qualquer momento. Então, pregar o Evangelho também é a mesma coisa, hoje e a todo momento nós devemos pregar. E ainda tem um detalhe, né? Porque se Jesus não vier, a pessoa pode partir, né? E aí, ele foi com Jesus? Eu não sei qual é o sentimento que os irmãos têm, mas eu sinto muito, como eu já participei de velórios de pessoas que não confessaram Jesus, né? E eu fico perguntando ali dentro de mim: meu Deus, será que pregaram para ele? Será que evangelizaram ele? Qual foi a experiência que ele teve, né? Tá? Então não vamos perder tempo, tá certo? Não vamos. Dos obreiros que precisam concluir a obra do Senhor, mesmo sendo pouco. Mateus 9,37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, né? Os campos estão brancos, amém, meus irmãos? Ou seja, muitas vidas o Senhor quer salvar, tá? A colheita de Deus não tem um tempo estabelecido, uma data estabelecida. O tempo da colheita é hoje, o tempo da salvação é hoje. O Senhor disse: se hoje ouvis a minha voz, não endureça os vossos corações. Então, forma que nós, como crentes, confessos e testemunhos de Jesus, vamos aproveitar todo o tempo, irmãos, para testemunhar do Senhor. Nós não sabemos se essa pessoa parte logo ou se Jesus volta e fica, né? Então, é isso.
e da noiva que tem de se ataviar e está pronta para as bodas do noivo, né? Então assim, o dia do casamento, né? Que é o dia que Jesus vai levar a igreja. Uma noiva, normalmente ela sabe, aqui da terra, ela sabe a data, o dia, né? A hora, tudo certinho, né? Então ela vai se planejando para aquela data, né? Mas os irmãos percebem que quando tem um casamento que não teve um planejamento, né? Fica frustrado aquele dia, né? Fica sempre faltando alguma coisa, né? Não fica dentro da expectativa da pessoa, né? Falando de coisas terrenas e materiais, a noiva da terra, né? E a noiva do céu, amém? Nós estamos preparados, né? Nós estamos preparados. A maior preparação nossa que nós podemos falar é como nós estamos vivendo hoje e agora. Hoje e agora. Não podemos relaxar. Se os irmãos, quando os irmãos estão lendo a Bíblia, algumas doutrinas que os apóstolos ensinam, falando de conduta, de comportamento, de postura, quase sempre eles associam, ou eles estão dizendo: olha, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando. Então o dia de colocar a vida diante de Deus é hoje, é agora. Não vamos relaxar, amém? A noiva de Cristo, quando Ele vier, ela tem que estar pronta. Os irmãos lêem lá em Apocalipse, quando diz: eis o noivo, aí falando das 10 virgens, eis o noivo, né? Dizendo assim, ó, o noivo está vindo aí, ele está chegando, tá? Quando elas ouviram aquela voz, o que foi que aconteceu? 5 estavam preparadas, tinha azeite, estava com a vida diante de Deus, e 5 não estavam, pediram azeite. Ela diz: não, nós não vamos dar, não, senão pode faltar para nós, dá o jeito de vocês. Elas foram, e quando voltaram, foi tarde, o noivo já tinha vindo, as prudentes já tinham se encontrado com o noivo, e a porta se fechou. Essa voz, eis o noivo, continua sobre nós. Jesus pode voltar numa hora que não dá mais tempo, numa hora que a porta fechou, a porta da graça. Pode falar, Diácono Silvio. Saúde dos irmãos com a santa paz do Senhor. Glória a Deus. Em relação a pregar o Evangelho, em nome de Jesus, aqueles que se sentem muito ocupados não precisam então somente sair às ruas. Eu acredito que, como eu mesmo, sou eu evangélico na minha casa, e tem 2 pessoas que moram comigo que não são evangélicos. Eu posso simplesmente estar falando de Jesus para ela, ou a minha maneira de ser, a minha maneira de agir dentro de casa, que ele vai espelhar a presença de Jesus na vida dela. Tem no nosso trabalho também, que muitos não são evangélicos. Em nome de Jesus, a gente que somos evangélicos, precisamos demonstrar a luz de Deus, em nome de Jesus, para que as pessoas se sintam acolhidas, e aos poucos você vai falando de Jesus para aquelas pessoas que trabalham com você. E claro que não deve entrar de uma vez para que ela não se sinta assustada, amedrontada, mas aos poucos você vai falando, e aos poucos você vai atraindo cada mais pessoas para próximo e ouvir o que você está falando de Jesus Cristo em sua vida. Em nome de Jesus. No meu caso, eu mostro a minha cirurgia, digo o que foi realmente que me trouxe. Me senti pequeno, me senti fraco, e vi que a única saída era Jesus Cristo, e graças a Deus foi o que Ele fez na minha vida, e hoje eu estou aqui. Em nome de Jesus. Amém. Então, vejam só, Deus, o próprio Deus prepara também momentos, locais, situações. O que nós temos que ter, essa lição de hoje, ela nos chama para refletir profundamente. O Senhor pode voltar a qualquer momento. Eu tenho que estar vivendo, né, a volta de Cristo, vivendo a volta de Cristo. Ele pode voltar a qualquer momento. Se eu estiver vivendo, eu não vou perder a oportunidade, tá? Isso também a gente sempre faz uma ressalva aqui, assim, ó, não perder a oportunidade não significa também toda hora que a gente se encontra com uma pessoa já dá aquele choque, já entra falando. Não, vai conversando das coisas normais e tudo, mas sempre pensando: é uma oportunidade para mim testemunhar, é uma oportunidade para mim falar de Jesus, tá? E tem um detalhe que eu acho muito interessante, irmãos, da experiência da salvação em Cristo, do encontro com Jesus, que todos nós temos uma palavra
que nós ouvimos, alguma coisa que aconteceu, e não foi coisas extraordinárias não, foi coisas simples que aconteceram, amém? Eu não quero que os irmãos preguem não, porque o tempo não dá, mas eu gostaria que cada irmão aqui lembrasse o que foi que te trouxe para Jesus, o que foi que mexeu com você, pelo menos para você se chegar à igreja e ouvir o Senhor trabalhar na tua vida. Vamos começar pela irmã Laudicea. Qual foi o ponto principal? Dá o microfone aqui para a irmã Laudicea, Diácono Silvio, para nós ouvirmos aqui a diaconisa Laudicea, bem rapidinho. Aquela frase, aquela palavra, aquilo que mexeu e te chamou. Irmã Laudicea. Foi uma palavra quando eu me converti, né? E foi assim, num culto de doutrina, né? E é um culto que eu gosto bastante, de doutrina, né? Então foi quando o povo estava falando para Jesus que queria comida, né? Queria comida terrena, que estava passando fome. Então aquilo lá me colocou, mexeu comigo, porque já tinha sido convertido e não estava confiando em Jesus, né? Que ele podia fazer, que caísse maná do céu para eles comer, né? E aquilo lá ficou assim, meu Deus, se eles estão servindo a Jesus, onde que está a fé deles? Né? E foi nessa hora que eu falei, não, eu quero aceitar Jesus, mas eu quero ter fé que tudo que eu pedir, se for da vontade dele, né, ele vai fazer. Amém. Porque também tem que ser da vontade dele, né? Os pedidos que nós fazemos para Jesus tem que ser da vontade dele também, né? Então não adianta pedir uma coisa que ele não vai dar para você. Isso. Né? E está no pensamento dele. Amém. Então assim, eu quero que os irmãos testemunhem daquela palavra, daquela frase, daquela situação que você viveu, que foi o ponto que te chamou para Jesus. O irmão Gleison. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. O que me fez me trazer verdadeiramente para dentro da igreja, porque foi a transformação do meu pai, né? Que a gente fala assim, todos nós, meus amados irmãos, somos reciclagem. Nós somos reciclagem. Por quê? Porque cada um de nós tem uma história, não é verdade? E nós sabemos de onde Deus nos tirou. Então tudo aquilo que não presta e tudo aquilo que pode ser aproveitado, somos nós. Que cada gota de sangue que foi derramada na cruz representa eu, você, né? Amém. E para quem conhecia meu pai, que eu conheço meu pai, bebedor, né? Batia muito na minha mãe. Hoje ele é o que? Pastor. Amém. Glória a Deus, né? Quando eu sempre vou lá para casa, eu já vou com o intuito de que ouvir a pregação, né? Amém, Jesus. Amém. Sal da igreja com o Pai do Senhor. Sim. No meu caso, alguém chegou para mim falando da bondade de Deus, né? Só que quando veio falar em bondade, não isentou. Eu disse assim, mas é sempre bom a gente estar sempre bem. Ele disse, não, você vai passar por tribulações, mas com Deus é diferente. E eu senti essa necessidade do diferente. Eu quero conhecer esse Deus, que em meio à tribulação eu ainda vou ficar tranquila. Então esse foi o ponto da minha busca ao Senhor. Amém. E o Gerson, qual foi o ponto, Gerson, que mexeu com você e você disse, não, vou ser crente? A minha vida toda já foi dentro de casa, já... Não, mas eu quero aquele ponto que mexeu mesmo. Já via pregando o evangelho para mim, né? E o que pregou foi o que eu vivia, não tinha nada sentido, né? Aí chegou uma hora de eu dizer, rapaz, o que eu passei para trás, eu não quero passar, eu quero passar coisas boas para frente. E resolvi aceitar Jesus e seguir com Ele. Glória a Deus. Irmã Ana Amaro. Sal da igreja com a paz do Senhor, Jesus. Já faz muito tempo, né, que eu aceitei Jesus, só que eu nunca conseguia me firmar, né? Mas o que me chamou sempre a atenção é que eu sempre ouvia falar que Jesus
transforma histórias, né? Que Ele tem poder para mudar, né? Aí eu sempre tive vontade de me firmar, mas Deus sabe todas as coisas, né? Mas é isso, é procurando a minha salvação, né? E crendo sempre que Deus tem poder para mudar todas as coisas e para salvar, curar, libertar, né? E foi isso que me chamou a atenção e que eu quis servir a Deus, né? Amém. Sempre. Glória a Deus. Amém. Porque o que é importante nós registrarmos aqui é aquele acontecimento que iniciou, que você se voltou para Deus, entendeu? Porque é claro que para a gente chegar a confessar Jesus tem várias coisas que somam, mas teve uma palavra, teve alguma coisa que te chamou a atenção. Auxiliar Batista. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Irmão, é porque naquela época que eu vivia no mundo, né, mesmo, eu tinha um irmão que, quando tinha uns cultos, que eu morava na rua da igreja, a minha casa era na rua Cocal, aí tem uma Assembleia de Deus muito grande nessa rua, e o irmão Albuquerque passava, me dava bom dia, boa tarde, me convidava para os cultos. Eu digo, não, irmão, hoje eu não vou não, mas qualquer dia eu vou. E chegou o dia, né, louvado seja Deus. Aí uma tarde eu estava no meu portão, aí a voz disse assim: tu vai lá na casa do Raimundinho, que é o Albuquerque? Aí eu fui caminhando, quando eu cheguei lá, e a irmã Terezinha estava no portão, que ela é agente de saúde. Eu disse: irmã, cadê o irmão Albuquerque? Ela disse: ele foi ali na bodega. Eu digo: o que é que você quer? Eu digo: diga que eu vim dizer a ele que eu quero aceitar Jesus. Se eu tivesse dito outra palavra, ela tinha abrido o portão? Não tinha. Aí ela abriu o portão imediatamente e disse: Silvio, gritou bem alto, ele estava com a Bíblia na mão lá dentro. Aí veio e disse: esse homem quer aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus lá na casa do irmão. Amém. Eu não tinha calça não, irmão, eu só tinha bermuda. Aí ele me deu calça, me deu uma camisa de manga comprida, Amém. me deu gravata. Aí pronto, aí até hoje, né? Glória a Deus. Para a honra e a glória do Senhor. Amém. Nós vamos ver a irmã Rita. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. O que me trouxe ao Evangelho foi a necessidade, pobreza, fome e nudez. E quando a missionária Luzia Henrique disse que tinha uma pessoa capaz, suficiente para suprir a necessidade de uma pessoa, estava com ela e ela garantia certamente que ele me ajudaria. Eu falei: então me dê logo o endereço dele aí, irmã Luzia. A situação aqui é grave. E ela deu uma risada. Ela é paraibana, era paraibana, e falou assim: da Paraíba eu já vim nessa situação. Eu falei: então a receita foi boa e eu quero essa receita. Só que a receita, ela falou o seguinte: primeiro eu vou lhe dar uma Bíblia para você ler. Eu falei: o meu caso é urgente, porque eu só tinha uma roupa para vestir, irmãos. Lavava a roupa à noite no Rio de Janeiro, muito quente, igual aqui no Ceará, a roupa secava, para outro dia vestir a mesma roupa. E as pessoas que doavam roupa, calçado e comida. E foi nessa brincadeira, eu digo brincadeira para mim, né? Mas para ela era sério. Me levou na congregação, na igreja à noite. Ela falou: e aí, o que é que você gostou? Eu digo: só não vi o resultado. Porque o meu resultado, eu queria os bens terrenos, né? Mas de fato e de verdade, o Senhor Jesus disse na sua palavra que aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Ou seja, Ele vai suprir a nossa necessidade, mas de acordo com a vontade dEle. Porque Ele também sabe quando nós somos interesseiros e não queremos ouvir a sua palavra, queremos só os bens materiais. Mas graças a Deus que comigo foi diferente. Aceitei Jesus em São Paulo, confessei como meu Salvador. E no outro dia só chegava sacolinha com roupa, com calçado. Tinha umas roupas que cabia 2 pessoas dentro de mim. E aí Jesus foi trabalhando e aqui estou para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, os irmãos estão percebendo aí que as pessoas, quando vêm para o Evangelho, não são por coisas extraordinárias assim, né, impactante. É na necessidade delas que o Senhor chama, né? Vamos ouvir a irmã Cícera. O ponto que te chamou para o Evangelho, irmã Cícera.
A paz do Senhor a todos. Bom, eu já contei um período aí, como foi a minha chamada. Mas, na época, meu irmão estava muito doente de uma enfermidade crônica. E eu tinha prometido para Deus que se Deus curasse o meu irmão, eu aceitaria Jesus, o Deus dos crentes. Essa é a minha pergunta. Deus, se o Senhor curar meu irmão, eu aceito o Deus dos crentes. Deus curou meu irmão e eu esqueci da promessa. Aí um dia nas ruas lá de Missão Velha, eu andando, e de repente eu parei numa esquina e escutei o toque de uma guitarra. E aquele toque me levou, andei um quarteirão todinho, rodei o quarteirão para chegar nessa igreja, e lá entrei e fiquei. E fiquei mais ou menos uma meia hora. Depois eu saí e falei para o porteiro, falei assim, ó, eu vou para casa que eu tenho hora para voltar, mas domingo eu venho e aceito Jesus. Então Amém. foi assim, eu voltei no domingo e aceitei Jesus até hoje, 23 anos. Certo. Então vamos pegar o caso da irmã Cícera aqui. O que foi que chamou ela para o Evangelho? O que chamou ela para o Evangelho foi ela saber que Jesus dos crentes poderia curar. Se ela tinha isso no coração dela, é porque ela ouviu alguém falar que Jesus curava, sim ou não? É porque crentes testemunharam para ela que Jesus curava. E todo católico crê em Deus, Pai, crê em Jesus, crê no Espírito Santo e em outras coisas, como eu era também. Mas enfim, então assim, o ponto-chave aí seria o quê? Que Jesus pode curar. E na angústia e no sofrimento dela ver o irmão, daquela forma ela fez uma promessa a Deus. Mas o que é que a gente sabe? É que a pessoa só vem quando o Senhor realmente chama, né? Tá bom? Sim, irmã Cícera. Quando eu falei que eu aceitaria o Deus dos crentes, é porque lá já tinha uns crentes morando perto da casa da minha mãe. E eu tinha vontade, eles convidavam a gente para ir para a oração. E eu tinha vontade, minha mãe não deixava porque dizia que eram os protestantes. Não era para ir não, porque nós éramos muito católicos, né? Não, é protestante, não é para ir não. Então acho que era isso, né? Então eu acreditei. Isso, ouviu. Percebam que sempre tem a história de um crente no meio, né? Na nossa vida. Irmã Diaconisa Vera Xavier. Me saúdo os irmãos com a paz do Senhor. A minha convenção foi assim um pouco turbulenta, né? Porque quando as pessoas vieram me evangelizar, eu estava fugindo de um casamento que nunca deu certo. Eu ia dentro do ônibus com os meus 2 filhos mais velhos, e as pessoas que me ajudaram naquele transporte eram evangélicas. Não gosto nem de lembrar. Glória a Deus. Mas eu cheguei lá em Brasília com a cara e a coragem, 2 crianças, uma de 2 aninhos e um de 1 aninho. Glória a Deus, dá força. Eu nunca contei meu testemunho, né? Mas quando eu cheguei lá, fui acolhida por pessoa evangélica também, que me deram apoio, porque a casa do meu tio que eu ia ficar, a esposa dele não me conhecia e achava que eu era amante dele. Não me quis deixar ficar na casa dele, e eu fui expulsa daquela casa. Fui dormir no ponto de ônibus. Glória a Deus. Então, daí eu fui morar na casa de uma irmã, só pela dormida e um prato de comida durante o dia. E essa irmã tinha 3 filhos, e o filho dela mais velho roubou tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha levado, que eu tinha juntado aqui, eles levaram tudo, né? E eu, através dela, conheci outra pessoa, que também é evangélica, que se compadeceu de mim e me chamou para ir ficar na casa dela. E eu fui morar com essa irmã. Só que lá nessa irmã tinha um filho dela também, que não era evangélico, e ele não gostava de criança e maltratava muito meus filhos, né? E eu Senhor, o que é que eu vou fazer? E foi assim, minha vida foi assim, através dos evangélicos. Através dos evangélicos, tudo me ajudando, conheci outra pessoa que era amiga dessa outra irmã, que era a irmã Maria das Neves. Contei minha história para ele, e ele disse assim: a senhora sabe fazer o quê? E eu disse: eu sei costurar. Aí ele disse assim: pois a senhora já está empregada, pega esse cartãozinho aqui, quando for amanhã a senhora vai lá nessa pessoa que a senhora vai ficar trabalhando lá. E eu fui.
glória a Deus. Para encurtar, né, enfim, né, eu arranjei esse emprego, fiquei trabalhando lá nessa pessoa que ele me indicou. Quando eu cheguei lá, eu sabia fazer essas roupinhas de criança aqui, né, que a gente pegava nas facções e levava para casa e fazia nessas máquinas domésticas. E lá era tudo máquina industrial. Mas eu queria um emprego, eu precisava. E o rapaz me perguntava e eu dizia que queria o emprego. E ele perguntava, você sabe fazer isso? Eu digo, sei. Sabe fazer aquilo? Sei. Tudo eu sabia, né, porque eu queria era um emprego. Alguma coisa para sustentar meus filhos. E aí ele me botou logo na máquina 45 saias secretárias para me fazer. E eu fiz as saias tudinho durante o dia, levei para casa à noite, para terminar fazer os acabamentos de mão, né? Levei para casa, quando foi no outro dia entreguei. E aí eu fiquei trabalhando lá, arranjei uma pessoa para tomar de conta dos meus filhos, aluguei uma casa e fiquei lá, né? Então, dessa forma foi assim, só através dos evangélicos. Eu ia para a igreja, mas nunca me interessei em aceitar, né? Aí vim embora, passei 4 anos lá em Brasília, vim embora para cá, para Fortaleza. Cheguei aqui, a minha tia estava muito doente também, com a doença já terminal, e ela chegou para mim e disse assim, Vera, eu queria ir numa igreja que era Deus e Amor, né? Que eu sei que lá tem milagre. O pastor de lá, o Davi Miranda, eu sei que ele ora pelas pessoas e a pessoa fica curada. Me leva lá. Só que não deu tempo, ela no outro dia piorou, teve que se internar, né? E na internação ela partiu, né? Aí eu me culpei muito, porque não deu para me levar ela para o hospital, né? Aí foi o tempo que o meu ex-marido sequestrou meu filho. Não é uma história longa, eu vou resumir. Porque senão não vai passar a noite toda aqui contando. Então, ele levou meu filho e através desse meu filho ele não quis mais me devolver. Só devolvia a criança se eu voltasse para ele. E eu não queria perder meu filho, já tinha passado tanto sufoco por ele, né? Que é o meu filho mais velho, João Paulo. Aí voltei para ele. A minha cunhada, a irmã dele, tinha aceitado Jesus na Igreja Assembleia de Deus. Aí ela me convidou, Vera, vai ter uma cruzada. Vamos para essa cruzada? Eu vou. E eu já tinha o testemunho dela, através do testemunho dela, porque o esposo dela, ela tinha 2 filhos fora do casamento, e depois que ela casou com esse homem, ele maltratava demais ela, os braços dela eram tudo roxo de beliscão que ele dava nela, porque ele tinha ciúme dela. Ele beliscava demais ela, e ele era fã do Roberto Carlos. Todo ano ele comprava o disco dele, né? Aí então, através deles, eles se converteram. E aí me convidaram, né? E eu vi aquela história, mudou, né? Eu digo, vai ser bom para mim também. Eu vou, quem sabe o Deus mais não muda, né? Aí cheguei lá, aceitei Jesus. Com 1 mês que eu estava lá, eu me batizei. Aí fiquei 4 anos. Durante esses 4 anos, Deus me aceitou Jesus também, mas só ficou 1 ano. Aconteceu o diabo fez uma cirandou na vida dele lá, inventaram uma fofoca. E ele acabou se afastando. Aí começou o sofrimento todo de novo, né? Aí, o versículo que mais me chamou a atenção, que fez com que eu aceitasse Jesus, foi aquele que, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. E aí, ele se afastou e eu também fiquei chateada, me afastei. Quando eu voltei, depois desses 4 anos, já me reconciliei na renovação dos remidos. E depois da renovação dos remidos, já foi outra história mais longa, que depois eu conto. Então foi isso, meus irmãos. A minha história é um pouco longa. Qualquer dia desse eu ainda vou pedir ao pastor, vou resumir bastante, vou anotar no papel para mim falar meu testemunho para os irmãos. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade. Amém. É muito importante nós observarmos que todas as pessoas que vêm para o Evangelho foi através de situações que ela vivenciou, que ela viveu, que os crentes estiveram presentes, tá? Então, é assim que o Senhor trabalha, né? A eloquência na pregação, saber muito, é bom para instruir, para afirmar, para fundamentar a fé, mas percebam que uma ação nossa, com o amor de Deus, pode mudar, né? Tá bom? Nós vamos ter que parar o testemunho por aqui, porque a hora já se foi, né? Mas enfim, é para a gente ver que isso daqui essa dinâmica que eu estou fazendo aqui é só para a gente ver que para testemunhar não precisa de muita coisa não, só precisa ter vida com Jesus, amém? Mas ficou faltando só a irmã Irene. Irmã Irene, diga assim uma frase bem objetiva, como foi que a irmã voltou? Cadê o microfone? Como foi que a senhora veio? O que foi que chamou a senhora para Jesus? A todos os irmãos, eu fui criada, eu nasci em berço evangélico.
Mas assim, eu queria que a irmã dissesse só assim: eu fui chamada por isso. Então, aí quando Porque se a gente for contar a história, a gente não termina. Então, aí eu já nasci em berço evangélico, né? Meu pai, minha mãe, crentes, e sempre falando da palavra para nós. E quando a gente era criança, sempre tinha cultos evangélicos, escola dominical, no meu bairro, e eles saíam buscando as crianças, e eu fui pegando gosto, né? Também de aprender cada vez mais, né? E aí eu tenho assim, eu cultivei, eu acho, uma fé dentro do meu coração, que mesmo passando provações, como todo mundo passa, eu sempre tenho aquela certeza que Deus vai me socorrer. Então eu nunca me desesperei diante dos problemas. Mas o que foi assim que te chamou, assim, independente das experiências que a irmã viveu, o que foi que te chamou para Jesus? Porque eu já conheço Jesus desde de criança, irmão. Amém. Mas tem uma coisa, ó, quem nasce na igreja tem uma palavra, tem um acontecimento que me levou a decidir servir a Deus, tá bom? Então, o ponto central que eu quero que fique para nós é assim: vai ter alguma coisa que Deus vai nos usar para alguém vir para Jesus, tá bom? Então, a irmã foi a experiência desde criança, né? E que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Tá bom. Resumindo, é isso. Tá certo. Vamos avante. Aqui, ó. E eu ouvi com que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Versículo 9: e disse-me: escreve, bem-aventurado aquele que são chamados a ser das bodas do Cordeiro, e disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, qual é a nossa crença? A nossa crença é que Jesus vem buscar a igreja dele, o povo que serve a ele, que está servindo a ele, e nós vamos subir, vai ter as bodas do Cordeiro, né? E depois Jesus volta para implantar o milênio nesta terra, vai ter o milênio, e depois do milênio o juízo final e o fim da história humana, tá? Então, só para a gente concluir essa parte do que tem que estar no nosso coração, o nosso testemunho e as promessas que Deus tem na nossa vida, nós devemos passar, testemunhar, tá bom? E com certeza, irmão, quem vem nas escolas bíblicas, quem está nas doutrinas, quem está recebendo estudo, vai ter ainda mais argumento para testemunhar de Jesus, tá bom? Vamos lá. 2, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. A obra de Jesus atrelada, ou seja, está ligado, a obra missionária está ligado à volta de Cristo. A obra missionária, ela tem 2 pontos básicos. Um é que Deus quer ser conhecido dos homens através da igreja, do seu povo. E o outro ponto é a volta de Cristo, né? Que nós devemos estar crendo que Ele vai voltar, servindo a Ele, testemunhando. Uma das provas que nós estamos vivendo o Evangelho é dar testemunho, tá? Então, veja só, quantas coisas maravilhosas Deus fez nas nossas vidas. Testemunho que nós ouvimos aqui, as palavras-chave, né? De como a pessoa se chegou ao Evangelho. Deus trabalhando, né? A relação da volta de Jesus e missões. A volta do Senhor Jesus, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirmava o grande evangelista Billy Graham. De acordo com Mateus 24:14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Só para ficar bem claro, a volta de Jesus tem muito a ver com a obra da evangelização. Então, se nós queremos que Jesus volte, nós temos que evangelizar, testemunhar, para que as pessoas conheçam Jesus, venham para Ele, ou pelo menos conheçam, tá? A obra da conversão é do Espírito Santo, né? Não pertence a nós, mas o testemunho, o Senhor quer que nós sejamos testemunha. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas as suas forças. Então, irmãos,
esse trimestre é um apelo muito grande à igreja, da parte de Deus, sem dúvida, da nossa grande responsabilidade que Deus nos confiou, a igreja, a cada um de nós, de sermos testemunha de Jesus, tá certo? Então não vamos relaxar, né? Para esse serviço temos a cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus, que não deseja que alguém pereça. Então, o Senhor nos deu essa grande responsabilidade, mas Ele também nos deu o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo é Deus, Deus está conosco, é Ele que vai me dar palavra, te dar palavra, Ele que vai nos dar coragem, ousadia, é Ele que vai despertar. Agora Deus não empurra ninguém, amém, irmãos? Tem até gente que diz assim, que Deus ficou perturbando. Deus não perturba ninguém não, tá certo? Não, o Senhor trabalha de forma suave, leve, pacífica. Olha o que Jesus disse, Jesus disse assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, tá? Então, nós temos que estar atento, esse ouvido está no coração do homem, tá? Então, vamos ficar atento. Tudo o que eu e você, igreja do Senhor, pudermos fazer para que alguém conheça Jesus, né? E perceba aqui, né? A irmã Vera trouxe uma parte do testemunho que eu não sabia, ó, sempre todinho. É devedora, ela vai, vamos pegar ela aqui no culto de missão, eu convido ela para pregar, ela fica, aí ela vai pregar e testemunhar, porque a história dela é longa, né? O quanto que Deus trabalhou para a irmã Vera ser crente, amém? E eu acho que ela se reconciliou com Jesus aqui nesse local, quando o pastor Oliveira falou sobre a compra do escravo, né, irmã Vera? A senhora lembra? Deus me arrepio. O pastor Oliveira é nosso presidente nacional. Ela se reconciliou aqui num evento na igreja. Por isso, cada cristão deve estar à disposição para atender ao chamado da evangelização. Amém? Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Se há em nós o desejo, a vontade de Jesus salvar, e nós nos dedicamos, nós estamos sendo sábios, amém, meus irmãos? A sabedoria de Deus está em nós. O chamado para a igreja, as palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo, Apocalipse 1:3. Por isso o Senhor Jesus Cristo continua a chamar a sua igreja. Trata-se de um alerta final que precisa ser proclamado até a volta do Senhor. Tá? Então, a igreja que não, a gente fala de igreja, nós estamos falando de pessoas, de crentes, que não tem esse ardor, essa vontade de testemunhar de Jesus, irmão, a salvação dele é duvidosa, sabia disso? Ele não está vivendo a salvação. Quando a gente ganha um presente muito interessante, né? Por exemplo, vou dar um exemplo das mulheres aqui, mas os homens também, né, tem essas coisas. Ganhou uma geladeira nova, principalmente. Conta para todo mundo. O armário, né? O homem comprou um carro, ele passa os dias seguintes, tem homens que ficam contando para todo mundo, mandando foto, tudo. E Jesus? E nós estamos falando assim de Jesus também, né? É isso aí. Nesta última hora da igreja neste mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal para a evangelização. Mateus 28:19-20, quando Jesus diz: ide e ensinai todas as nações, tá? Às vezes a gente olha para uma palavra dessa e a gente pensa que é ir pelo mundo, e às vezes o nosso serviço está do lado aqui, ó. A gente tem dificuldade para pessoas ensinar, por exemplo, a criança, viu, irmã Lu? As crianças estão precisando de professoras aqui, porque a gente tem que ter classe de 2 em 2 anos. Diga para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Amém? Se prepare. Tá bom, tá bom. Então, você está evangelizando uma criança, ela vai evangelizar o pai, a mãe. Tem um garotinho aqui que eu fui visitar o lar dele, eu fiquei impressionado. É o Julinho, tá? O Julinho, ele é um garoto especial, né?
mas entende as coisas. E a mãe dele congrega em outra igreja, a irmã Aline, tá? E chegou umas pessoas, e eles lá, não sei se chegou alguém, estava lá conversando e tudo, e tal, aí a mãe dele disse que era da igreja tal, disse o nome da igreja, e ele tomou a frente e disse: a minha igreja é a Renovação dos Emídios, a minha igreja. Quantos anos ele tem? 8 anos. Uma criança especial, mas que entende. E o testemunho que ele dá para os pais: mãe, eu estava lá e eu vi os outros pais e as mães abraçando os filhos, e a senhora não estava lá. Quebrou a mãe. Quantos pais que não estão na igreja por causa dos filhos? Aí às vezes não dá atenção para as crianças, às vezes as crianças são deixadas de lado. É criança. Não, mas elas podem ser um instrumento de Deus para evangelizar a família. E quando eles crescerem, eles não se esquecerão. Amém? Sim, irmã Lu. Relativo à criança, eu tenho 2 exemplos. Eu tenho uma sobrinha de 6 anos que desde cedo ela foi ensinada. Então ela já passa para a escola, mesmo sem ter um respaldo teológico, ela passa para a escola que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, né? E isso envolve as outras crianças. E eu tenho outro caso na família que a mãe ensinou a criança que Deus sempre castiga. Então ele não gosta de Deus. Não, eu não gosto desse Deus, porque ele é mau, ele só me castiga. Então a importância de a gente ensinar as nossas crianças, né? E elas já evangelizam. Isso, exatamente. Então, olha, as irmãs que quiserem se habilitar a ajudar nas classes, a gente precisa, tá? Nós já tivemos aqui 4 classes, né, irmã Vera? Hoje a gente tem 2 classes com dificuldade. Porque não pode ficar só uma irmã, porque vai ter um momento que ela não vai poder vir, aí não tem aula, aí as crianças ficam, né? E as crianças têm que ser tratadas de forma especial, todos, e as crianças também, tá certo? Então isso é muito importante, e eu peço aí às irmãs que estão aqui, que vão nos ouvir, que se habilitem para ajudar com essas crianças, que elas serão com certeza o futuro da igreja também. Olha o que está em Mateus 28, 19 a 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aqui é o grande desejo de Deus, que as nações sejam alcançadas, que as pessoas sejam alcançadas, né? Quando vem a palavra nações aqui, não é só uma nação organizada, com presidente, com toda uma estrutura, é qualquer povo, é qualquer lugar, tá? E essa missão é nossa, da igreja, a fim de que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo, chamar por ocasião da sua volta. Jesus está voltando, e a igreja, nós não podemos negligenciar esta obra missionária, porque Jesus está voltando. Portanto, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,16. Essa é uma promessa do Senhor para a igreja, para os crentes que confessam em Jesus, que o Senhor vai voltar e Ele vai nos arrebatar. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, e aqui diz: estaremos para sempre com o Senhor. Os irmãos vão encontrar grupos cristãos, crentes em Jesus, que não acreditam nisso daqui, tá? No arrebatamento invisível, pessoas que vão desaparecer da terra, eles não acreditam, tá? Mas nós acreditamos e cremos que antes de iniciar a grande tribulação, a igreja do Senhor será arrebatada, amém? O que nós estamos vivendo é o princípio das dores, tá? Quem tiver dúvida, pergunte. Aproveitemos, portanto, os meios odiernos de grande avanço tecnológico, que possibilita a igreja de comunicar o evangelho a toda a raça humana. Então, irmãos, nós temos hoje diversos meios de levar o evangelho, tá? Inclusive tecnológico, tá? Então vamos utilizar, vamos gastar mais nosso tempo falando, testemunhando de Jesus. Também os irmãos estão vendo aí essa pilha de Bíblias, ó.
Nós podemos doar também literaturas para as pessoas, Bíblia, harpas, enfim, tá? É uma forma também de evangelizar. Conclusão. Vamos ler todos juntos? Preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nesses últimos tempos quanto à prática missionária. E o nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em oração, em recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo e por isso essa obra é urgente. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-lo. Então Jesus de fato, né, está voltando. Cada dia que passa se aproxima mais a volta do Senhor ou também a nossa partida. Então vamos usar o tempo que Deus nos dá. Deus nos dá 24 horas, né? Tem que dedicar uma parte desse tempo para Ele, até como ação de graça, né? Tá bom? A gente faz esforços enormes por coisas materiais e coisas terrenas. Vamos fazer também pela causa do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe os amados irmãos. Eu quero convidar a diaconisa Vera, ela vai fazer aqui o encerramento da nossa escola, a nossa aula hoje, né? Glória a Deus. E na próxima segunda-feira nós já estaremos iniciando o novo trimestre. Quem não tem a revista, adquira, tá? A revista de aluno custa R$10, a de mestre R$15. E estudar em casa. Aí alguém pode dizer assim, mas é tudo na tela aqui, tem os slides, né? Mas é bom ter revista para você rever em casa, estudar em casa. Inclusive os irmãos podem ler a revista antes em casa e tirar as dúvidas também de alguns pontos aqui, tá bom? Conosco, tá? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Diaconisa Vera, fica aqui, diaconisa. Glória a Deus. Saúde os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Vamos apresentar a classe jovens e adultos. Vamos ficar de pé. Vamos ler a verdade prática. 1, 2, 3. A grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. A classe jovens e adultos tem 29 alunos matriculados, 21 ausentes, 8 presentes, 4 visitantes, que é a nossa irmã Laudiceia, a nossa irmã Irene, o nosso irmão Gleice, que já vai se tornar aluno, a nossa irmã Lu também vai se tornar aluna. Glória a Deus. No total de assistência em classe de 12 alunos, trouxeram. Amém? Na próxima segunda-feira eu trago o relatório anual para passar para os irmãos, tá certo? Teve alguém que fez aniversário durante essa semana, os últimos dias de dezembro até hoje. Só o irmão José Raimundo, né? Vamos orar por ele. Amém? José Raimundo faz aniversário hoje, dia 1º, né? Eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Diácono José Raimundo, vamos orar por ele. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Oremos a Deus, convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos agradecer a Deus por este momento, tá certo? Glória a Deus. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, muito obrigado, meu Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar na sua presença, aprendendo mais de Ti, refletindo, meu Deus, sobre os Teus planos, os Teus projetos, sobre esse tema tão especial que é missões, evangelização, que é anunciar o Teu reino, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ter dado esta grande salvação a nós e a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Que o Senhor nos use cada servo Seu aqui, meu Deus, em toda a terra, anunciando, testemunhando, Senhor. Salva, faz maravilha, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Faça com que este ano seja um ano próspero, meu Deus, na Tua obra, em tudo na nossa vida, nós possamos testemunhar da prosperidade do Senhor, da mão poderosa do Senhor nos abençoando. Senhor meu Deus, nós oramos e agradecemos pelo aniversário do diácono José Raimundo, Senhor. Pedimos muitos anos de vida para o Teu filho, nosso irmão, meu Deus, saúde, paz, que o Senhor abençoe seu lar, sua família. Em nome do Senhor, Pai, pedimos as Tuas bênçãos sobre nós. Nos leve em paz, Senhor, em segurança, nos livre de todo mal, nos dê uma noite de um sono reparador, guarde as nossas vidas e o nosso lar todos, não permita que o mal chegue a nós. Em nome do Senhor, Pai, nos abençoa. Amém.
Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.